Aí, let's go. Gente, na teoria de lançamentos, a gente desenvolveu na semana passada, com lançamento horizontal e oblíquo. E aí, hoje, vamos deixar para fazer os exercícios das aulas 1 e 2, tá? Na aula 1, só tem exercícios de lançamento horizontal, são páginas 24, 25. E depois, na aula 2, 26, 27, tá? Tem bastante exercícios. Vamos começar na página 24, questão número 1, tá? Vou começar, gente. Diz ele o seguinte na página número 24. Uma bolinha é lançada horizontalmente com velocidade V0 igual a 8 metros por segundo de um local situado a uma altura de 20 metros do solo. Então, veja. Essa velocidade que ele chama de V0, eu vou chamar de Vx, gente. Eu vou chamar de Vx. Segundo ele, vale 8 metros por segundo. Esse é o Vx. Tudo bem? O que vai acontecer a partir do momento que essa bolinha estiver voando? Vamos colocar dessa forma. Voando. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui. Durante esse trajeto aqui, pessoal. Durante esse trajeto aqui, essa bolinha ela fica submetida a uma aceleração. Tem uma aceleração, que é a gravidade. Só que essa aceleração, gente, que a gente chama de gravidade, ela está na vertical, certo? Ela está na vertical. Acontece que a bolinha, durante o percurso dela, vai ter duas velocidades. A velocidade Vx, que é o que a gente vai dizer que é a velocidade que leva ela na horizontal, e vai ter um Vy. O que acontece? O Vx não muda. O Vx não muda. O Vx não muda. Ele chamou de V0, eu estou chamando de Vx. Por que essa velocidade não muda, gente? Porque essa velocidade, gente, ela está na direção horizontal. E a aceleração está na direção vertical. Então, o que o princípio da independência dos movimentos garante? Que o que acontece num eixo não afeta o que acontece no outro. Então, no eixo horizontal, vou escrever aqui para a gente lembrar, eixo horizontal, a velocidade Vx é constante, tá? Mais uma vez, gente, eu estou chamando de Vx o V0, tá? O Vx é constante. Constante. No eixo vertical, a história é outra. No eixo vertical, a história é outra. Por quê? Porque no eixo vertical eu tenho aceleração. Então, o que acontece aqui, ó? No eixo vertical, a velocidade inicial vale quanto? 0. Então, tenta imaginar o seguinte, ó. No exato momento que esse corpo foi disparado, ou seja, que ele está voando, a velocidade horizontal dele é x vx, e aqui, ó, não tem velocidade vertical. Quando que essa velocidade começa a aparecer? Quando a gravidade começa a atuar. Vy, 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 opa, e Vy, ó. Essa velocidade que leva ele para o chão, essa velocidade Vy, ela afeta V igual a 0 mais 10t. Veja se faz sentido isso que eu estou escrevendo aqui, ó. Componente vertical da velocidade. Ela varia de acordo com o vovô ateu. V igual a V0 mais AT.
Como a aceleração vale 10 e a velocidade inicial na vertical vale zero, então a velocidade de queda do corpo é aquilo ali, ó. Tudo bem? Beleza? Tá, agora ele vai fazer umas perguntas aqui. Item A. Determine o intervalo de tempo desde o lançamento até a bolinha atingir o solo. Ele quer o tempo de queda. Ô, gente, para eu pensar no tempo de queda, eu tenho que me preocupar com qual dos dois eixos? Vertical. Quem promove a queda do corpo é a gravidade, não é? Então vamos lá. Item A. Item A. Escuta, posso usar a formulinha de tempo de queda para para responder essa pergunta? Pode, posso. Eu vou usar a formulinha do tempo de queda, gente. Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Se você não lembrar da formulinha do tempo de queda, você usa sorvetão. S igual a esse zero mais V0t mais A sobre 2t quadrado, você vai chegar na fórmula do tempo de queda. Tá? O deslocamento que ele faz na vertical é a altura. Segundo o exercício, diz que vale 20 metros. Então, o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes 20 sobre 10. 2h sobre g. Oi. Isso aqui? Isso aqui é a velocidade com que este corpo cai. Da onde eu tirei essa equação? No eixo vertical a gente não tem move, então eu não posso fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele partiu do repouso na vertical, então isso é zero. A aceleração gravitacional dele vale 10, então a velocidade é g0 mais 10t, perdão. Tá? Então o tempo de queda vai dar 40 por 10 dá 4, tira da raiz, tempo de queda igual a 2 segundos. Agora vamos ver se vocês estão acordados. Quantos metros ele caiu ao todo? 20. Quanto tempo ele demorou para cair? 2 segundos. Quantos metros ele andou no primeiro segundo? 5. E no outro? 15. D e 3D. D e 3D. Aquilo que a gente viu na aula de queda livre. Tá? Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de novo. Se você não lembra. Oi. É, exatamente. Na verdade, ela vai acontecer em qualquer circunstância, mesmo que a velocidade inicial não seja zero. Se você pegar os delta S do corpo em instantes sucessivos, você sempre vai ter essa razão, D, 3D, 5D. É que quando ele parte do repouso, portanto V0 é zero, a gente sabe que no primeiro segundo ele já anda 5 e no outro 15. Quando ele é lançado, que ele tem uma velocidade inicial, ele não vai andar 5, mas a proporção é a mesma, é exatamente. Tá? Oi, como é que eu sei o quê? A primeiro tempo, por causa disso aqui, ó. Ó. Como que eu sei que que ele anda no primeiro segundo vale 5? Lembra do sorvetão? Ó, sorvetão é isso aqui, não é? Delta S, V0T. Como ele parte do repouso, tchau. Portanto, delta S é igual a gravidade não é 10, 10 sobre 2, 5t quadrado. Isso aqui é a equação de queda do corpo. Então, no primeiro segundo, quanto ele andou? 5 vezes 1 ao quadrado 5. Entendeu? Aí, não sei se você lembra que na aula de queda livre, a gente fez uma tabela assim, ó. Deixa eu colocar a tabela aqui. Ó, peraí. Para te ajudar a lembrar. Isso aqui, ó. Isso aqui é o sorvetão. Suponha que ele partiu da origem 0, V0, 0,
Então a equação de queda é 5t ao quadrado. Aí eu não sei se você lembra que na aula de queda livre, a gente fez uma tabelinha. A gente fez uma tabelinha. Ó. Hum, pronto. A tabelinha funcionava mais ou menos assim, ó. Qual a posição do corpo em função do tempo na queda livre? E tudo que eu estou fazendo para queda livre vale para o lançamento, né? Então vamos lá. Quando T é 1, o S valia 5. Você põe um aqui, você chega no 5. Quando T é 2, se você puser 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, por exemplo, quando ele falou para mim que essa altura aqui era 20 metros, de cara, se você sabe isso aqui, você já sabe que o tempo de queda é 2 segundos. Ele vai demorar exatamente 2 segundos para cair. Aí no terceiro segundo, quando t igual a 3, ele foi para 45. E assim sucessivamente, tá? E aí entra aquilo que eu estava falando para o Edivan, do D, 3D, 5D, né? De 0 a 1 segundo ele andou 5, de 1 a 2 segundos ele andou 15, 3D. Então ele andou 5 mais 15, que dá os 20, exatamente. Depois ele vai andar 25, se cair mais um segundo, tá? Então é interessante saber isso aqui para queda livre, porque alguns exercícios você consegue resolver quase que de cabeça, tá? Beleza? Então o item A já foi, o tempo de queda. Item B. Qual a distância D entre o ponto que a bolinha atinge o solo, esse ponto aqui, e a vertical do seu lançamento? Ou seja, qual a distância entre esse ponto aqui, ó, e a vertical do lançamento? Então ele quer a distância aqui. Tá. Se ele quer o alcance horizontal, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo no eixo X. Diz para mim uma coisa. Quanto tempo ele ficou voando até bater no chão? 2 segundos. Qual foi a velocidade que arrastou ele para o lado direito? Foi esta. Quantos metros ele andou até cair? De cabeça. 16. Ele anda 8 metros por segundo na horizontal, só que ele faz isso durante 2 segundos. Então, eu vou escrever uma coisa aqui para a gente responder o item B. O corpo se desloca. Se você quiser anotar, tá bom? O corpo se desloca. Opa, desloca. Na horizontal, com velocidade com Vx igual a 8 metros por segundo. Concorda? Na horizontal, 8 metros. E aí eu vou acrescentar uma outra coisa. E durante 2 segundos. Ele ficou voando 2 segundos, que é exatamente o tempo de queda do corpo. Vou escrever aqui, o que é seu tempo de queda. Seu tempo de queda. Ah, beleza. Como a velocidade é constante, você pode até fazer uma regra de 3. Tá? Você está trabalhando com mu, né? Mu, mu. Então, ó, velocidade na horizontal é alcance, que é a distância que ele andou na horizontal, dividido pelo ΔT, que é o tempo de queda. Tempo de queda. Portanto, D igual a Vx vezes T queda. Ou se quiser fazer por regra de 3, né? Que vocês fizeram de cabeça ali. 8 vezes 2. 16 metros. Tá ali. Peraí, deixa eu começar pra cá. Tudo bem? Oi.
Então, se for uma prova discursiva, o ideal é pelo menos você fazer uma conta. Faz uma regra de três ou faz a conta, tá? Aí o item B. Item C. Determine as componentes Vx e Vy da velocidade da bolinha no instante em que ela atinge o solo. E ele quer o módulo da velocidade resultante. Então, tipo assim, no momento que ela bater no chão, você vai ter um Vy, que seria a velocidade de queda. E vai ter um Vx. Então, ele quer que a gente calcule isso, ó. Você tem a bolinha e você tem um Vx e você tem um Vy. Ele quer que nós calculemos essas duas componentes, o Vx e o Vy, e também a resultante do movimento. Ô, gente, tem uma velocidade aqui que eu não preciso calcular, que é o Vx. O Vx não é sempre a mesma velocidade? Então, o Vx eu já sei que vale 8. Acabou. 8. Agora, eu vou ter que fazer uma conta para achar o Vy. Por quê? Porque na vertical, o corpo está acelerando. Qual a aceleração desse corpo? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, a cada 1 segundo a velocidade dele aumenta 10. Quanto tempo esse corpo demora para cair? 2 segundos. Então, com que velocidade vertical ele chega no chão? 20. 20 metros por segundo. Ah, mas como que você fez isso de cabeça? Não, eu fiz isso aqui, ó. A equação de velocidade do corpo não é V igual a 10t na vertical? Ele vai cair durante 2 segundos. Então eu faço isso, ó. Vy igual a 10t para t igual a 2 segundos. Qual vai ser a velocidade com que o corpo chega no chão? Ou seja, se ele demora 2 segundos, qual vai ser a velocidade que esse corpo terá no instante 2 segundos? Então o Vy é 10 vezes 2. Vai dar 20 metros por segundo. Descobrimos então a velocidade y do corpo. Vy igual a 20. Ah, beleza. Então ele cai ali com velocidade 20, vertical, e velocidade 8 na horizontal. Aí ele quer que a gente calcule a resultante das velocidades. Graças a Deus, essas duas velocidades são perpendiculares. O vetor resultante, gente, adivinha quem é? Quem é o vetor resultante? É a hipotenusa, não é? Eu tenho duas velocidades, uma que está levando ele para o lado e outra que está descendo ele para baixo. Eu quero a resultante delas. Seria isso aqui, ó, no paralelogramo, lembra? Ó, opa. Isso aqui é o V resultante. Pitágoras, né? Pitágoras. A resultante, a resultante das velocidades é a hipotenusa, vou escrever assim, ó. A resultante das velocidades é a hipotenusa do triângulo, cujos catetos são quem? Quem são os catetos desse triângulo? Vx e Vy. Cujos catetos são Vx e Vy.
Eu acho que não vai dar exato aqui, mas tudo bem, não tem problema. Tá aqui. Então fica v quadrado igual a cateto ao quadrado, que é 8 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado. 464. Então, V igual a raiz quadrada, 20 ao quadrado, 400, mais 8 ao quadrado, 64, 464 metros por segundo. Eu vou deixar assim na raiz, tá? Porque eu acho que não vai ter raiz exata. Talvez dê para fatorar alguma coisa aqui, mas não. Larga a mão. Deixa assim. Tá, o mais importante é você entender o que a gente está fazendo. Estou calculando a velocidade resultante a partir das duas. Tá? Você concorda que essa velocidade resultante ela varia conforme o tempo passa? Por que que ela varia? Porque a componente vertical está mudando. A horizontal, ok, continua. Mas essa daqui ela está mudando constantemente. Então, se você calcular essa velocidade em cada ponto da trajetória, ela vai dar um valor diferente. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão C ou D, sei lá. É C, né? Oi. Barararara. Qual? Perdão. Então, o problema é que eu não tenho seno e cosseno, né? Esse é o problema. O exercício não deu isso pra gente, né? A gente não sabe exatamente que ângulo eu tenho aqui. Normalmente, a gente usa o seno e o cosseno quando? Quando eu tenho essa e quero decompor. Aí eu uso seno e cosseno. Tipo, por exemplo, se ele me der esse ângulo aqui, vai. Vamos supor que ele me deu o ângulo θ aqui. Aí eu falo, Vx é V cosseno θ. Vy é V seno θ. Mas isso é quando a gente está trabalhando numa situação contrária. Tipo, ele me deu essa velocidade e eu gostaria de achar essas duas. Que é o que vai acontecer na segunda parte da história, dos lançamentos para cima, tá? Beleza? A velocidade máxima, ah, na verdade, a velocidade máxima é essa. É a última antes dele bater no chão. Que é o Vy permanece aqui e o Vx aqui. Por exemplo, ele podia falar para mim assim: calcule a velocidade do corpo no instante 1. Vamos supor que a pergunta fosse essa: calcule a velocidade do corpo no instante 1. Aqui seria 8 e aqui seria 10. E aí você faz a Pitágoras de novo. Então você sempre vai fazer o Pitágoras. Mas onde vai dar o maior valor possível? Imediatamente antes de bater no chão. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão E2. 2. Uma pedrinha é abandonada com V0 igual a zero de um ponto situado a uma altura H do solo. Então, ele representou aqui uma pedrinha. A pedrinha, ele chamou de pedrinha A. Ele fala que a velocidade inicial dessa pedrinha é zero. Ô, gente, vocês entenderam que ele falou a palavra abandonada? O que significa isso na física? Ele soltou a pedra. Gente, pelo amor de Deus, se ele soltou a pedra, essa pedra só vai ter uma velocidade, que é a Vy, que no começo vale zero. Então a pedra vai cair em queda livre. A pedra vai cair em queda livre. Ela vai cair em queda livre. Ele deu aqui a altura H. Tá. No mesmo instante, outra pedrinha VB, pedrinha B, é lançada horizontalmente de uma mesma altura com velocidade V0B. Opa! A pedrinha foi lançada horizontalmente. Ela foi lançada horizontalmente.
essa velocidade de lançamento, ela é horizontal, então ela está atuando no eixo X. Simplesmente ela está atuando no eixo X. Tudo bem. Sejam TA e TB os instantes em que as pedrinhas atingem o solo. Ah, ó. TA é o tempo de queda da A. TA é o tempo de queda da A. TB é o tempo de queda de B. A única diferença entre as duas bolinhas, do ponto de vista de movimento, é que a bolinha B vai fazer isso aqui, ó. Ela vai bater aqui no chão. Aqui. Mas ela vai cair à mesma altura. Ela vai cair à mesma altura. Ela vai cair à mesma altura. Sejam TA e TB os tempos em que as pedrinhas atingem o solo, tudo bem. E VA e VB, o módulo das suas velocidades nesses instantes. Despreze a resistência do ar e considere G constante. Podemos afirmar que o quê sobre as velocidades? Bom, gente, a velocidade da pedrinha A. Bom, vamos começar com o tempo de queda que eu achei mais fácil, vai. Qual das duas bolinhas demora mais tempo para cair no chão? Qual das duas bolinhas demora mais tempo para cair no chão? Nenhuma delas. O tempo de queda das duas bolinhas é o mesmo, porque elas foram abandonadas no mesmo instante e a velocidade vertical delas vai variar da mesma forma, tá? Talvez isso para quem tenha dificuldade em física possa parecer contraintuitivo. Está dizendo assim, Danilo, pera um pouquinho, você está dizendo que se eu jogar o corpo e ao mesmo tempo abandonar um outro corpo, eles vão bater no chão no mesmo ponto, no mesmo instante? Sim. Por quê? Porque o movimento vertical deles é absolutamente o mesmo. O movimento vertical da pedrinha A está sujeito à gravidade, não tá? Que vale 10. O movimento da bolinha B está sujeito à mesma gravidade. O tempo de queda não foi. A gente até fez a questão aqui no exercício 1, ó. O tempo de queda não é calculado justamente com a mesma fórmula da queda livre? Então, isso significa que não importa que a bolinha B esteja andando para o lado, o tempo de queda tem que ser o mesmo. Então, eu vou escrever assim, ó. O tempo de queda da bolinha A é igual ao tempo de queda da bolinha B, pois ambos os corpos estão submetidos à mesma aceleração. A uma mesma aceleração. Pronto, acabou. Então, sabendo que os tempos de queda são iguais, a gente tem duas alternativas possíveis aqui, acho. Deixa eu ver. Três, na verdade, né? Pode ser a A, pode ser a B e pode ser a E. A, D ou E, perdão. A, D ou E. Como que eu vou descobrir agora qual alternativa é? Ele quer duas coisas, né? Ele fala sobre os tempos de queda e sobre as velocidades. Então vamos falar das velocidades. Gente, para a bolinha A, vamos começar com a bolinha A. A bolinha A saiu daqui, caiu, 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 foi caindo. Quando ela chegou aqui, a velocidade da bolinha A não vai ser igual a 10t? V igual a V0 mais AT. Onde o que seria o T? O tempo de queda. A única velocidade que essa bolinha tem é essa daqui, ó. VA igual a 10t. Ok.
Beleza. Ah, mas eu não sei calcular ela. Tudo bem, não tem problema, porque a gente não sabe calcular ela porque eu não tenho tempo de queda. Mas se você souber o tempo de queda, você sabe calcular. Só que quando a bolinha B foi lançada. A bolinha B foi lançada. Ela fez isso, ó, e desceu. Quando a bolinha B chegar aqui embaixo, gente, ela vai ter duas velocidades. Ela vai ter a velocidade dela aqui, VB. Vou chamar de V, né? Só. Só que ela também vai ter uma velocidade para baixo. Ou seja, ela tem duas velocidades, gente. Duas. Quanto vale essa velocidade aqui, ó? Essa velocidade que eu vou chamar de VY, ela vale 10t também, não tá? Por quê? Porque ela caiu à mesma altura da bolinha A. Então a velocidade de descida das duas, ela vai variar da mesma maneira, tá? E aí a questão é a seguinte: aqui você tem duas velocidades. Você vai calcular uma resultante. E aqui você vai ter uma velocidade só. Qual bolinha vai estar mais rápida? É isso que ele quer saber, né? Essa aqui. Por quê? É porque ela tem duas velocidades. Se a gente fosse calcular uma resultante aqui, não teríamos que fazer o Pitágoras? Teríamos que fazer o Pitágoras. Essa velocidade seria maior do que essa daqui, ó, tá? Não na vertical, mas ele quer a resultante. Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade da bolinha B estaria aqui, ó. A velocidade da bolinha B estaria aqui, ó. VB. E eu posso colocar o seguinte texto aqui, ó. VB é maior que VA. Isso seria a primeira coisa, tá? Pois VB é uma resultante de duas velocidades. Vamos colocar velocidades? Não, de duas componentes. De duas componentes. Quem são as componentes? Vx, que é constante, já que o movimento é uniforme na horizontal, e Vy, e esse Vy, gente, que a velocidade final dela é igual a do VA. É igual a VA. Tá? É o tipo de questão que, por exemplo, se cai numa prova discursiva, já fica um pouco mais difícil de você justificar, né? Tá? Você tem que fazer toda essa parafernália aqui para mostrar para o cara. Fala. Oi? Não, então vamos lá. É, eu estou falando desta velocidade x, né? Porque quando ele lança o corpo, esta velocidade para ele é horizontal. Na horizontal, ele não acelera. Então, a velocidade com que ele chega no chão, do ponto de vista horizontal, é a mesma que ele tinha ao sair. Só que ele tem uma segunda velocidade. Essa daqui, ela vai aumentando conforme o corpo passa, tá? E essa velocidade, ela tem que ser igual a essa, tá? Não, essa daqui? É essa sim, isso. Essa velocidade foi em decorrência do fato dele ter lançado o corpo para frente. Então, durante a descida, o que que a gente percebe? Ele não perde essa velocidade. Ele não perde, na verdade, nem ganha.
Ele continua com a mesma velocidade. É, quando a gente fala no chão, é assim, imediatamente antes dele bater no chão. Porque na hora que ele bater no chão, ele para. Então, só que é um trilionésimo de bilionésimo de segundo antes dele bater no chão. Ele continua com essa velocidade e com essa daqui, tá? Tanto é que, tenta imaginar a cena. Quando você joga uma bolinha no chão, você lança ela, ela não começa a fazer isso aqui, ó. Toim, 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 toim. Por que que ela vai continuar andando para o lado? Porque ela tem uma velocidade que arrasta ela, tá? Essa velocidade ele não perde, tá? Beleza? Ok, gente? Questão conceitual é sempre mais difícil, até de justificar. Então, TA igual a TB e VB maior que VA. Então, é D de dado, né? D de dado. D de dado. D de doido. Tá aí. Questão número 3. Esfriou, né? De novo. Deixa eu ver aqui na 3. Isso aqui. E aqui. Assim, ó. Questão 3, gente. De uma parede, de uma janela situada a uma altura de 7,2 metros do solo, Pedrinho lança uma bolinha de tênis com velocidade 5 metros por segundo, V0. Então tá aqui, ó. V0 igual a 5 metros por segundo. Ali. A bolinha atinge uma parede situada na frente de uma janela a uma distância de 5 metros. Então a parede está a 5 metros de distância. Seria o alcance. Aqui. Assim. Claro que pelo desenho, né? Não sei se dá para perceber isso. Se não tivesse a parede, ela ia embora, né? Pum. Aí ia ter um alcance maior. Aqui. Determine a altura do ponto Hzão onde a bolinha colide com a parede. Despreze a resistência do ar. Então ele quer saber em que altura essa bolinha bateu. E aí? Vocês sugerem que a gente faça? Ele deu essa altura aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 7,2 metros. Aham. Ele está andando na horizontal com velocidade 5 metros por segundo. E a gente sabe que a parede está a uma distância de 5 metros em relação, na horizontal, né? Em relação a onde ele soltou a pedrinha aqui. Oi, o 7,2 é no Hzinho? Aqui. 7. Deixa eu ver. Ele dá Hzinho, né? É. É que é estranho, né? Geralmente Hzão a gente pensa num H maior, né? Mas é isso mesmo.
O Hzinho é 7,2, acho que é isso mesmo. Tá. E aí? E por onde, o que que seria, o que que dá pra gente descobrir daqui, vai? E talvez seja uma coisa imediata. O tempo de queda. Porque, gente, percebe que agora o meu problema, ele tá aqui, não tá, ó? Concentra sua atenção neste trecho, que é o que vai acontecer. Quanto tempo ele ficou no ar? Quanto tempo ele ficou no ar? 1 segundo. Como que eu sei que é 1 segundo? Porque ele está com uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo, não é? Então ele anda 5 metros na horizontal a cada segundo. Tá. Quantos metros na horizontal ele teve que andar antes de bater na parede? 5. Então eu vou escrever aqui, ó. Vx é igual a dx sobre ΔT. Velocidade na horizontal é a distância na horizontal dividido pelo tempo. Esse tempo é o tempo que ele ficou voando, tá? Então o ΔT, ele vai dar dx sobre Vx, tá? Vai dar 1 segundo. ΔT é igual a 5 sobre 5. ΔT é igual a 1 segundo. Esse tempo de 1 segundo, eu posso considerar que é o tempo que ele ficou caindo na vertical, não é? Tá? Então eu posso dizer que o tempo de queda do corpo, o tempo de queda do corpo, até bater na parede do corpo, vírgula, até sua colisão com a parede, até a sua colisão com a parede, com a parede, é 1 segundo. O tempo de queda do corpo até sua colisão com a parede é de 1 segundo. Tá, vamos descobrir então o seguinte. Só que enquanto ele cai na vertical, ele vai acelerando. Então eu vou descobrir agora quanto ele andou na vertical. Delta SY. Ó, peraí, já saiu da frente aqui, ó. Ele andou isso aqui, ó, gente. Enquanto ele estava caindo a pedra, aqui, ó, ele andou um delta S vertical, que a gente pode achar pelo tempo de queda, né? Vamos achar? Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes o quanto ele caiu, estou chamando de delta SY, sobre G, tá? Chamei ali de delta SY para não confundir com H. Tempo de queda vale 1, igual a raiz quadrada de 2H, ou delta S, sobre 10. Para tirar da raiz, a gente eleva dos dois lados ao quadrado. Né? Aqui, ó. Elevo 1 ao quadrado e elevo esse monstrinho ao quadrado. Ali, ó. Então vai ficar 1 igual a 2 delta SY sobre 10. 10. Aqui. Tá bom? Quanto deu o delta SY? 5 metros. 5 metros. Tudo bem? Então, pera um pouquinho. Acho que não é essa a resposta do problema, né? Ele quer isso aqui, ó. Isso aqui. Ô, gente, quanto mede a altura inteira? 7,2. Quanto ele caiu? 5. Então ele caiu isso aqui, ó.
Meu desenho está bem fora de escala, né? Então, tudo bem. 5 metros. Então, eu posso dizer que essa alturinha mais 5 metros tem que dar 7,2. Hã? Então, fica a alturinha mais 5 metros tem que dar 7,2. Portanto, a altura vai dar 2,2. 7,2 menos 5. Menos 5. Isso aqui dá 2,2 metros. Tá aí, tá bom? Esse acho que é discursivo, né? É discursivo. Ah, tá, já passou a lista. Questão número 4. Ah, essa questão é mó doida. Vou desenhar aqui. Vai dando uma lidinha aí na 4, gente. Eu vou desenhando aqui. O desenho está do outro lado da folha. E Y e X. A bolinha saiu do zero. Aqui. Ele falou o seguinte na questão, gente. Uma pequena esfera é lançada horizontalmente do ponto O, passando pelo ponto A 1 segundo após o lançamento. O ponto A está aqui, ó. Ele está a 2 quadradinhos para a direita e 1 quadradinho para baixo. Tudo bem? Tá aqui, ó. Então ele foi lançada com uma velocidade aqui. Eu vou chamar essa velocidade de. Eu acho que ele nem deu essa velocidade, né? Não deu. Eu vou chamar de Vx. E aí ele foi descendo. Tá? No instante 1 segundo, ele está aqui, ó. T igual a 1 segundo. Percebam uma coisa. Quantos quadradinhos ele andou em 1 segundo? Hã? Quantos quadradinhos ele andou em 1 segundo? Depende. Depende do quê? De que eixo você está falando. Por exemplo, na horizontal, quantos quadradinhos ele andou? 2. Então vamos escrever isso. Na horizontal, eu não vou escrever 2 quadradinhos. Eu vou escrever tipo 2x. Eu vou imaginar o seguinte: cada lado do meu quadrado mede x. Pode ser 1 metro, 3 metros, o que você quiser. Não importa quantos metros você queira. Tá? Na horizontal, ele andou 2x quadradinhos em 1 segundo. Certo? Tá. Só que na vertical ele andou menos. Depois que ele soltou o corpo,
No instante 1 segundo, ele desceu um quadradinho. Na vertical, ele andou um quadradinho no primeiro segundo, de 0 a 1. Tá bom? Beleza. Lembrando o seguinte, né? O que ele vai andar na horizontal é uniforme. O que ele vai andar na vertical é move. Ok? Tá. A pergunta dele é a seguinte: em qual dos pontinhos assinalados aí na figura a partícula estará no instante 2? 2. Tá bom, vamos lá. Gente, na horizontal, ele andou 2 quadradinhos entre 0 segundo e 1 segundo, concorda? Agora, pera um pouquinho. Então, se na horizontal ele andou 2 quadradinhos em 1 segundo, você concorda que ele vai ter que andar também 2 quadradinhos entre 1 segundo e 2 segundos? No que eu estou me baseando para dizer que ele vai andar a mesma distância na horizontal? Porque o movimento na horizontal é mu, mu, movimento uniforme. Então, tipo, na horizontal ele vai estar por aqui, ó. Ele andou 2 na primeira, 2 na segunda. Ele vai estar por aqui, ó. Eu vou traçar uma linha de onde ele pode estar. Ele pode estar por aqui. Agora vem aquela maldição do D, 3D, 5D, 7D. Quantos quadradinhos ele caiu entre 0 e 1 segundo? Ele caiu um quadradinho miserável. Tá bom. Se ele caiu um quadradinho em 0 a 1 segundo, quantos quadradinhos ele tem que cair entre 1 e 2? 3 quadradinhos. Por causa daquilo que eu estava falando para o Edivan. D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D. Ele vai cair 3 quadradinhos. Ah, professor, eu não consigo perceber isso assim. Se fudeu. É porque você vai ter que fazer conta. Você vai ter que fazer conta. Como é que eu chegaria no 3D fazendo conta? Olha o trabalho que ia dar. Olha o trabalho que ia dar. Na vertical. Entre 0 e 1 segundo. Você sabe que na vertical é move, né? Você sabe que é move. Então, ó, S igual a S0 mais V0T mais 5T quadrado, não é? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2D quadrado. Tá. O S0 eu corto, o V0 eu corto. Certo? Que está em queda livre na vertical. Tá. Quando T vale 1, quantos quadradinhos ele desce? Quando T vale 1, ele desce X, né? Então, você concorda que isso ficaria assim, ó? X igual a 5 vezes 1 ao quadrado. Aí você descobre, então, que na vertical ele caiu 5 metros em 1 segundo. Perfeito. Então você descobriu que essa distanciazinha aqui, ó, bem pequenininha, ela vale 5 metros. Aí o que você teria que fazer se você não lembra do 1D, 3D? Você repete essa conta, só que agora você vai substituir quanto no T? 2 segundos. Quer ver, ó? Entre 0 e 2 segundos. Vai de novo. S igual a 5T quadrado. Ó. S igual a 5T quadrado. Só que agora eu vou colocar 2 aqui, tá? Para descobrir onde, em que posição vertical ele estava, né? No T igual a 2.
que a gente já tinha feito agora há pouco. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Olha lá, 20, 20. Ok. Então, ó, no instante um ele estava no 5. No instante 2 ele estava no 20. Então, concorda que de um para 2 ele tem que cair quantos quadradinhos? Se aqui vale 5, ó, ele vai ter que cair para o 20. Então, ele vai ter que cair mais 3 quadradinhos, não é? 3 quadradinhos, tá? Então, ele vai estar por aqui, ó. Ele vai estar por aqui, ó. No instante 2 segundos. T igual a 2 segundos. Ele caiu 3 na vertical, de um para 2, né? Vai estar no 20 e 2 para cá, tá? Deixa eu ver onde é isso. Ah, é o do meio, né? É o do meio. Tudo bem? E tem um aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui. É o C ou B? D. Agora, deixa eu falar uma pergunta. Vai, vamos foder a Biela, vai. Onde ele vai estar no instante 3? Onde ele vai estar no instante 3? Que você tem que fazer rápido para chegar onde ele está no instante 3? Você vai 2 para o lado de novo e quantos para baixo? 5. Então fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ele está aqui, ó. Ó. Sempre 2 para lá, pro lado, porque a velocidade x é constante. Esse aqui seria o instante 3 segundos. Tá? E assim sucessivamente, ó. X ou D, 3D, 5D. O próximo vai ser 7 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 para o lado. 1, 2. Ele vai estar aqui, ó. É igual a 4. É igual a 4. Tá? E aí, se você observar, você vai ver a trajetória do corpo, ó. A trajetória no lançamento. Tá? Beleza? Aí. Essa é a questão número 4. Questão 5. Então, só colocar aqui D de dado, né? D de dado. É o ponto D de dado. Aí a última questão dos arremessos horizontais. E depois a gente vai para os balísticos. Questão 5. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante igual a 50 metros por segundo e a 320 metros de altura do solo, plano e horizontal. Então, vou desenhar. Tem aqui um aviãozinho com velocidade 50 metros por segundo e ele está a uma altura de 320 metros. 320 metros. Ok, tudo bem. Num determinado instante, o avião solta um fardo de alimentos que atinge o solo num determinado local. Então imagina o seguinte, o avião está voando, ele vai soltar daqui um pacote. Acontece, pessoal, que quando ele soltar esse pacote ele está com a mesma velocidade do avião. Ele está andando a 50 metros por segundo. Então o pacote ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai atingir o solo numa certa distância. Uma coisa muito curiosa, né, sobre essa questão.
Imagina que você está olhando isso acontecer. Você está fora do avião. Você vai ver o pacote fazendo isso aqui, certo? Agora, e se você estivesse dentro do avião, o que você enxergaria? O pacote caindo para baixo, em queda livre. Porque se você está dentro do avião, a velocidade que você está em relação ao pacote é a mesma, é zero. Então, uma questão muito possível de aparecer em prova mais conceitual é assim: se você considerar dois referenciais, um fora do avião e um dentro do avião, quais são os tipos de movimento que eu tenho? Para o referencial fora do avião, eu viria uma parábola, né? Que é uma mistura de mu e move. Para o referencial dentro do avião, o que, que eu vejo? Um movimento retilíneo. Só vertical, para baixo, né? Mas é retilíneo. Tá bem? Beleza? Bom, a pergunta do exercício é: determine a distância entre o ponto onde o fardo atinge o solo e a reta vertical que contém o ponto de onde o avião soltou o fardo. Ele fala o seguinte, ó: qual a distância entre este ponto aqui, ó, da vertical onde você soltou até onde ele caiu? É o D, é o alcance. Gente, a pedra é lançada na horizontal, ou o pacote é lançado na horizontal com velocidade 50, certo? Na horizontal. Vamos calcular o tempo de queda. Vamos calcular o tempo de queda, tá? Então, primeiro eu calculo o tempo de queda e depois calculo quanto ele andou. T queda, T queda. T de queda. Raiz quadrada de 2h sobre G. T queda igual raiz quadrada de 2 vezes 320 sobre 10. Vai dar 8, né? Porque vai dar 64, tira a raiz da 8. O tempo de queda é igual a 8 segundos. 8 segundos. O que significa? Ele ficou 8 segundos caindo e andando para o lado. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Caindo e andando para o lado. Então vamos calcular o alcance. 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 Velocidade no eixo X é igual ao alcance dividido pelo tempo que ele voa. Ou TQ, tempo de queda. Então alcance vai dar Vx vezes TQ. TQ. O Vx é 80, desculpa, é 50 e o tempo de queda é 8. 50 vezes 8. 400 metros. Então ele anda na vertical 320, que é a queda dele mesmo, propriamente dita, e ele anda 400 na horizontal. Tá? 400. Fechou aqui.